Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos falar sobre um filme nacional brasileiro que está completando 40 anos. É um filme de 1985, A Hora da Estrela, que é um filme homônimo da obra de Clarice Lispector. E o nosso comentário aqui é basicamente sobre o filme, até para fazer uma divulgação sobre ele. E atualmente ele está na Netflix, ou seja, o acesso está bem mais fácil, né? E nosso comentário aqui não se baseia na obra da Clarice Lispector em si, mas na adaptação cinematográfica. Esse é o nosso foco aqui. O vídeo está recheado de spoilers. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. É um filme de cinema nacional, já antigo, né? Aí com 40 anos, mas que vale bem a pena ver. Um bom filme. Então tá cheio de spoilers. Você fica então por sua conta e risco. Bom, vamos ao comentário do filme. O filme narra a vinda do Nordeste, né, para São Paulo da Macabea. Essa é a nossa personagem principal no filme. Lembrando que a análise aqui é sobre o filme, não sobre a obra da Clarice Lispector, mas obviamente tem relação, né? E a Macabea vem para São Paulo e ela começa a trabalhar como datilógrafa. E ela mal sabe datilografar, na verdade, né? Ela é daquelas pessoas que datilografa com um dedo só. E ela ganhava um salário irrisório, e ganhando um salário irrisório, ela vai morar numa pensão, aonde tem que dividir o quarto com outras três mulheres. E aí começa a jornada da Macabea. Ela primeiro uma explicação sobre o nome, e aí a gente tem que se remeter, obviamente, à criadora, à fonte, que seria no caso a Clarice Lispector, né? Que afirmou em algumas ocasiões que o nome Macabea tem a ver com uma certa relação com o livro dos Macabeus, da Bíblia, né? O livro dos Macabeus, ele é um livro que narra a resistência dos Macabeus aos seus invasores, né? Porém, essa referência ela é bem secundária ou talvez terciária, porque a Macabea ela é alguém que sofre sim a ação de diversas opressões, diversas violências simbólicas, né? Mas que não tem resistência. Ela é uma pessoa que não tem resistência. Aí nós vamos falar sobre esse lado dela, né? E que faz com que essa seja uma história trágica. Na verdade, tanto o livro quanto o filme vai também nessa linha, é uma tragédia, né? E no caso então da Macabea, o nome está muito mais pelo fato de que causa uma certa estranheza, né? Uma certa estranheza. Todo mundo, quando ela falava o nome, tinha essa estranheza, Macabea. E é justamente uma referência a ela mesma, né? A estranheza que ela causava na sociedade em que ela estava, nos diversos ambientes em que ela frequentou. A pensão, o pensionato, o ambiente de trabalho, com o namorado dela. Aliás, o namorado dela, a contraposição ao nome, e em determinado momento ele diz isso no filme, né? Que o nome dele é uma expressão de algo e o dela não, o dela é vazio, esvaziado, é uma expressão disso, né? O namorado dela chamava Olímpico, né? Ou seja, é um nome que é carregado de virtude, de heroísmo, ao contrário do nome dela, Macabea. A Macabea acaba sendo então essa figura deslocada no tempo e no espaço, né? No espaço, os diversos ambientes que ela frequentou, como já falamos, né? O pensionato, o ambiente com o namorado, o o ambiente lá do trabalho dela, né? E também deslocada no tempo, porque se a gente perceber bem, em muitos sentidos, a Macabé ela está só existindo biologicamente, mas ela não tem nenhum tipo de simbolismo. Ela não tem, por exemplo, expectativa com relação ao futuro. O namorado dela diversas vezes pergunta lá para ela assim, mas o futuro, o que é que você espera do futuro? E ela não sabe responder, ou ela simplesmente se cala, fica olhando para ele com uma expressão vaga,
né? Aliás, uma excelente atuação, e ela não tem uma perspectiva de futuro. Ao mesmo tempo, ela não tem uma perspectiva de presente. Ela não sabe quem ela é. Tem uma passagem do filme lá que ela diz, né, que não sabe quem ela é, né? E aí o namorado dela se contrapõe, dizendo, olha, pois eu já sei quem eu sou, tal. Mas ela não, ela estava somente, a impressão que dá, ela estava somente respirando. E ao mesmo tempo, ela não tem uma perspectiva de passado, porque o passado dela é extremamente trágico, né? A vida toda dela, essa é uma peça teatral, digamos assim, trágica, né? Ela é uma tragédia do começo ao fim. O passado dela, os pais dela morreram muito cedo, ela foi criada por uma parenta que muito agressiva, tanto fisicamente quanto simbolicamente, passou fome, miséria, teve que ir para São Paulo em busca de uma vida melhor. Chegando lá, só encontrou vários outros níveis de violência, né? Pessoas que traziam uma violência simbólica no sentido de dizer que ela era feia, né? A própria amiga de trabalho que se envolve com o namorado dela por conta de uma espécie de revelação que veio da cartomante, né? Que é representada aqui pela Fernanda Montenegro, a atuação brilhante. A cartomante diz lá para ela que a amiga dela tinha que tomar o namorado da melhor amiga, alguma coisa do tipo. E aí ela faz essa traição contra a Macabea, né? O próprio namorado, que tem uma relação muito grosseira com ela, é um sujeito muito grosseiro e, e ao mesmo tempo não desenvolve ali um namoro que seja promissor, saudável para ambos, né? Ele por conta da grosseria dele, a Macabea porque parece que estava completamente desconectada. Ela falava frases aleatórias. Por exemplo, ele estava falando sobre algum assunto e de repente eu me lembro que ela soltava assim: "Ah, porque na minha rua tem um galo que canta". Quer dizer, um negócio assim nada a ver, né? Ela que mostra bem essa coisa do deslocamento dela, né? A cena final, que é a cena que culmina na tragédia, ela é bem interessante. Aqui há, há um vídeo da Clarice Lispector explicando esse final, né? Eu particularmente não gostei do final. O filme é muito bom, ele te prende muita atenção. Tá na Netflix, tá remasterizado, e aí com imagem boa e tal. Mas eu não gostei do final, mas entendo que é uma tragédia, né? E aí a Clarice Lispector, em determinado momento, ela aparece em uma entrevista dizendo que uma vez ela foi uma cartomante e a cartomante falou tudo de bom para ela, né? Nada contra aqui, cartomante, tudo, mas falou lá tudo de bom para ela e a Clarice ficou pensando assim, o que aconteceria se depois dessa cartomante falar que vai me acontecer tudo de bom, eu morresse, né? E é o que acontece com a Macabea, né? Ela é atropelada e aí morre. Quer dizer, é uma tragédia, né? É uma peça trágica. E o filme é muito interessante, ele é muito interessante de ser visto hoje, 40 anos depois. Traz ali toda aquela ambientação da São Paulo de meados dos anos 80, né? É interessante para quem viveu. No meu caso, eu já tinha aí 8 anos de idade, né? E então aquele era um mundo que eu já habitava, digamos assim, né? E é um filme também que mostra muito a questão da invisibilidade que muitos nordestinos tiveram diante daquele sonho de ir para São Paulo e ascender na vida, né? Quer dizer, a gente percebe isso pelos sonhos da Macabea, né? Ela diz, eu quero ser artista de cinema, né? O próprio Olímpico, que era o namorado dela também, que diz, eu quero ser deputado, mas não sabia nem o que um deputado fazia. Quer dizer, mostra muito essa relação de como as pessoas vão do Nordeste, né, para trabalhar em São Paulo, vão de boa fé, vão com garra, com gana, mas muitos ali ainda sem uma visão mais objetiva do que fazer e aí acabam sendo tragados por toda aquele vórtice, digamos assim, capitalista e que leva cada um a diversos níveis de violências, né? No caso lá do Olímpico, a questão
da violência pelo trabalho, né? Metalurgia lá, e a Macabea por conta de um emprego que não pagava bem, né? Uma vida muito sofrida, né? O termo Macabeus lá da Bíblia, ele reflete muito isso, né? Sofrimento. E é isso que passa aqui a Macabea também, né? Uma relação muito de sofrimento, e que foi uma relação que muitos nordestinos sofreram ao irem em busca de um sonho que, na maior parte das vezes, não se concretizou e terminou em tragédias, não muitas vezes no nível da Macabea, mas tragédias em vários níveis, sejam emocionais, financeiras, ou outras, né? Então, é um bom filme, vale a pena, eu gostei, e fica aí a dica, né? Também a dica aí para ler o livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Valeu, vamos ficando por aqui, muito obrigado.